Olá, meu nome é Renato Saraiva e estou aqui justamente para falar da perda da vigência da nossa medida provisória número 808 de 2017. Hoje, acompanhando pelos sites, pelas redes sociais, não se fala em outra coisa a não ser na perda da vigência da medida provisória 808 de 2017, que implementou mudanças na Lei 13.467 de 2007, que trata da chamada reforma trabalhista. Infelizmente, o Congresso Nacional não teve tempo, ou não se dedicou, ou não teve oportunidade, ou não quis se debruçar sobre a medida provisória número 108, e ela, hoje, no dia 23 de abril de 2018, ela vai perder a sua vigência. E aí é evidente que isso gera uma série de impactos, porque a medida provisória 808 veio como forma de atenuar o rigor da Lei 13.467 de 2017. A medida provisória 808 veio como uma forma de corrigir algumas distorções, alguns absurdos, alguns exageros implementados pela Lei 13.467 de 2017. E agora ela não foi aprovada, não foi apreciada, perde a sua vigência, volta a vigorar a Lei 13.467 de 2017. Bem, gente, e agora? A primeira coisa que nós temos que pensar, o que nós vamos fazer com os contratos de trabalhos firmados durante a vigência da medida provisória 808 de 2017. Olha aí na telinha, eu faço a seguinte pergunta: o que vamos fazer com os contratos de trabalho firmados durante a vigência da medida provisória 808 de 2017? Bom, olha lá, gente, é possível, aqui comigo, é possível que o Congresso Nacional aprove um decreto legislativo nos próximos 60 dias para disciplinar as relações jurídicas ocorridas e nascidas no curso da medida provisória 808 de 2017. Veja, é possível. O Congresso Nacional, pela Constituição Federal, tem o prazo de 60 dias após a perda da vigência da medida provisória para elaborar e publicar um decreto legislativo exatamente estabelecendo como ficam as relações jurídicas dos contratos firmados durante a vigência da medida provisória. Se isso não acontecer, se no prazo de 60 dias o Congresso não elaborar esse decreto legislativo, a conclusão a que chegamos é que o que foi fixado pela medida provisória continuará produzindo seus efeitos para os contratos que foram firmados durante a sua vigência. Ou o Congresso Nacional, no prazo de 60 dias, elabora um decreto e publica, um decreto legislativo normatizando, disciplinando as relações jurídicas ocorridas e nascidas durante a medida provisória, ou a medida provisória continuará após 60 dias produzindo seus efeitos para aqueles contratos que durante o prazo da medida provisória foram evidentemente pactuados. Essa é a primeira medida. E como é que ficam os contratos doravante, os contratos doravante, os novos contratos? Volta a vigorar, aliás, sem as modificações, a Lei 13.467 de 2017. E aí, gente, o que vai ser importante para nós? Alguns pontos polêmicos, em relação à retirada da vigência, da vigência da medida provisória 808, de 2017. Eu até coloco aqui no slide, olha lá, coloca no slide. Ponto polêmico: contratos anteriores à nova lei. Gente, a discussão continua. Como é que ficam os contratos anteriores, firmados e pactuados em vigor antes da Lei 13.467 de 2017. Gente, a Lei 13.467 de 2017 nada disse em relação à disposição em relação aos contratos que foram firmados antes do início da vigência da própria lei que ocorreu em 11 de novembro de 2017. Então, a lei original nada falava. Olha aí no slide. O texto original da reforma, a Lei 13.467, essa reforma ela não estabelecia expressamente que as novas regras valeriam para os contratos firmados anteriores à entrada em vigor da lei.
A medida provisória 808 de 2017, essa sim, previa que a nova lei se aplicaria integralmente para os contratos que já estavam vigentes. Bom, e aí, minha gente, muitos criticaram aqui comigo, muitos criticaram o texto da medida provisória, dizendo, não, a medida provisória não poderia dispor sobre isso. Mas o fato é que a medida provisória foi feita nesse sentido para obrigar a aplicação da Lei 13.467 de 2017 aos contratos que estavam em vigor na data de 11 de novembro de 2017. E agora, esse texto da medida provisória caiu. Surgem algumas correntes. Quais seriam as posições sobre o tema? Olha aí no slide. Primeira posição. A queda da medida provisória não impede que algumas regras da nova lei trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, se apliquem aos contratos vigentes, desde que ressalvados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, para alguns, mesmo agora, após a perda da vigência, da eficácia da medida provisória 808, ainda assim, muitos artigos, muitos dispositivos que estão na lei, dispostos na Lei 13.467 de 2017, poderiam sim ser aplicados aos contratos de trabalho em vigor no dia 11 de novembro de 2017, desde que respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O TST, por exemplo, já tem uma posição um pouco diferente, que nós vamos ver a seguir. Bom, para alguns aí no slide, a retroatividade da norma é inconstitucional e fere, claro, a Carta Maior, a Constituição Federal e também a CLT. Alguns entendem que ela é inconstitucional. E mais, o argumento de que, sem a medida provisória, o argumento de que as novas regras não valem para os contratos anteriores, a lei fica mais forte. Aqui comigo. O que alguns estão dizendo? Olha, se houve a necessidade da edição de uma medida provisória que dizia que a Lei 13.467 de 2017 se aplicava aos contratos de trabalho firmados anteriores a 11 de novembro de 2017, e essa medida provisória perdeu sua vigência, é claro, então, que não se aplicava a eles por força da Lei 13.467. Então, muitos estão dizendo, se fez uma medida provisória, para dizer isso é porque antes não dizia. Então, muitos entendem da impossibilidade de se aplicar a Lei 13.467 de 2017 aos contratos firmados anteriormente a 11 de novembro de 2017. E esse me parece que será o entendimento adotado pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, pelos principais tribunais trabalhistas. Mas é claro que é uma questão super polêmica, né, se devemos aplicar ou não a Lei 13.467 aos contratos em vigor antes da vigência da própria Lei 13.467, que ocorreu em 11 de novembro. Bom, outro ponto que ficou prejudicado com a queda da medida provisória. Olha aí no slide. A jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. O texto original da reforma, a Lei 13.467, estabelecia que a reforma trabalhista criou ou trouxe a possibilidade das jornadas de 12 horas de trabalho, seguidas de 36 horas de descanso, mediante simples acordo individual escrito entre empregado e empregador. Ou seja, aqui comigo, possibilitou a Lei 13.467 a jornada, a escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, mediante simples acordo escrito individual entre empregado e empregador. Veio a medida provisória, muita pressão de sindicatos e mudou essa realidade. Olha aí no slide. A medida provisória exigia a implementação da escala de 12/36 fosse implantada mediante negociação coletiva, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, com exceção dos profissionais de saúde. Gente, então a medida provisória falou, não, para implementar escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, tem que ter negociação coletiva, tem que ser firmado mediante convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, salvo os profissionais da área de saúde. O que aconteceu? A medida provisória perdeu sua vigência hoje, dia 23 de abril. Então, o que vai acontecer? Agora, qualquer categoria pode implementar a escala de revezamento
de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, mediante simples acordo escrito individual entre empregado e empregador. O fato da medida provisória ter perdido sua vigência retirou essa obrigatoriedade da norma coletiva. Outra situação em que a medida provisória tentou corrigir um erro da Lei 13, uma injustiça da Lei 13.467, e agora, né, vai ter que voltar essa injustiça, que é a situação das gestantes, minha gente. Olha aí no slide. Por força da Lei 13.467, a legislação alterou regras de trabalho das gestantes em locais insalubres. A reforma determinou que, no caso de gestantes, o afastamento do local de trabalho só será obrigatório em casos de atividades insalubres com grau máximo. Em locais de insalubridade média e mínima, a lei permitiu o trabalho de grávidas, a não ser que sejam apresentados atestados médicos pela gestante. Então, aqui comigo, o que estabeleceu a lei? A Lei 13.467. Se for a gestante se elaborar numa atividade insalubre de grau máximo, não pode. Agora, se for grau médio ou mínimo, pode. A não ser que a gestante, ela sim, apresente um atestado comprovando que aquilo vai prejudicar a gestação. E aí, gente, era muito difícil porque a gestante já é discriminada muitas vezes pelo de fato estar gestante. Imagine ela ter que chegar ao empregador e apresentar atestado médio. Empregador, eu não posso trabalhar em atividade insalubre, grau médio e grau mínimo. A situação para ela é muito delicada. Veio a medida provisória 808 e corrigiu isso, estabelecendo o quê? Olha aqui no slide. A alteração feita pela medida provisória. A medida provisória estabelecia o afastamento da grávida de qualquer atividade insalubre, seja grau máximo, médio ou mínimo, enquanto durasse a gestação. Todavia, o texto da medida provisória abria a possibilidade da gestante trabalhar em locais de insalubridade de grau médio ou mínimo, desde que voluntariamente apresentasse o atestado médico que autorizasse a atividade. Então, pela medida provisória, mudou. Gestante, você não pode trabalhar em qualquer atividade insalubre. Todavia, se for insalubridade em grau médio e mínimo e você, gestante, quiser trabalhar, aí você vai apresentar o atestado dizendo que você pode trabalhar. Aí a situação ficou muito mais tranquila, muito mais favorável para o empregado. Só que, gente, acabou, perdeu a vigência da medida provisória 808. Portanto, a partir de hoje, ou melhor, de amanhã, o empregador, teoricamente, poderia exigir da gestante que ela trabalhasse em atividade insalubre de grau médio e grau mínimo. Para isso não ocorrer, terá que a gestante apresentar um atestado médico, né, que demonstre que, se ela continuar trabalhando em atividade insalubre de grau médio ou mínimo, vai prejudicar a sua gestação. Então aí volta a esse comando absurdo da Lei 13.467 de 2017, que permite ao empregador determinar que a gestante trabalhe em atividade insalubre de grau médio ou mínimo, colocando em risco o desenvolvimento do nascituro. Enfim, é isso. Em relação ao lactante, mesmo com a medida provisória perdendo a sua vigência, coloca aí o slide, não houve nenhum problema, porque tanto a Lei 13.467 como a medida provisória que caiu 808 previam, como prevê a lei, a necessidade da empregada ser afastada de atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentasse atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher e recomendasse o afastamento durante a lactação. Então, para a lactante, né, a retirada do mundo jurídico da medida provisória 808 não afeta o seu direito, porque a Lei 13.467 assegura o mesmo direito. E aí, gente, lembram da polêmica da Lei 13.467 de 2017, que falava da possibilidade de você contratar um autônomo com exclusividade? Eu nunca vi um absurdo tão grande como se falar em que eu poderia contratar, que o empregador poderia contratar um trabalhador autônomo com exclusividade sem a existência de vínculo empregatício. Gente, autônomo com exclusividade não existe. Se é com exclusividade, ele é empregado. Uma das características do trabalhador autônomo é a possibilidade dele poder prestar serviços para vários tomadores de serviço. Ora, se eu sou um trabalhador autônomo que eu só posso prestar serviço com exclusividade para aquele empregador, eu não sou trabalhador autônomo. Eu sou empregado mascarado
de trabalhador autônomo. E a Lei 13.467 de 2017 criou esse excremento, desculpe o termo, esse excremento jurídico, que é o trabalho autônomo com exclusividade, dizendo que não há vínculo de emprego. E aí o que acontece? Olha aí no slide. A reforma trabalhista criou essa possibilidade da cláusula de exclusividade para a contratação de trabalhadores autônomos. A medida provisória de 6 e 8 proibia a cláusula de exclusividade. Aqui comigo, proibia, mas agora não proíbe mais porque ela perdeu sua vigência. Então, voltou o absurdo jurídico do trabalho autônomo com exclusividade. Muito difícil de um professor de direito do trabalho conseguir explicar isso, essa possibilidade de um trabalhador, de um trabalho autônomo com exclusividade e diferenciar do trabalho com vínculo empregatício, do trabalho subordinado. Praticamente impossível de defender essa causa. Mas enfim, está aí, voltou o trabalho autônomo com exclusividade. Outro absurdo criado pela Lei 13.467 de 2017 foi a tarifação do dano moral. A tarifação de indenizações pelo dano moral sofrido pelo trabalhador. Vocês lembram como funcionava com a Lei 13.467? Vamos recordar aqui no slide. Olha lá. O texto original da reforma, a Lei 13.467, estabeleceu, a nova lei trabalhista estabeleceu critérios para a reparação de danos morais, a honra, a imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, sexualidade, saúde, lazer e a integridade física. Pelo texto aprovado pela Lei 13.467, o pagamento de indenizações dessa natureza variava entre 3 a 50 vezes o último salário recebido pelo trabalhador ofendido. Gente, isso era um absurdo. Por quê? Porque a dor, a angústia, a tristeza sofrida pelo trabalhador era maior ou menor conforme fosse maior ou menor o seu salário. Então, vou dar um exemplo. Um empregador assedia sexualmente 2 empregadas. Uma é diretora da empresa, ganha 20 mil reais. A outra é servente, auxiliar de serviços gerais e ganha 1.000 reais. Ora, as provas dos autos, a empresa, o reclamante entrou, o advogado entrou com a reclamação trabalhista na mesma ação. Os 2 reclamantes, a diretora e a auxiliar de serviços gerais. A mesma reclamação trabalhista, assédio sexual praticado pelo empregador, todas as provas materializadas, natureza grave. E aí, na hora da condenação, 50 vezes 1.000 reais, 50 mil reais. 50 vezes 20 mil reais, 1 milhão de reais. A diretora receberá uma indenização de 1 milhão de reais. A auxiliar de serviços gerais receberá uma indenização de 50 mil reais. Ou seja, o valor da indenização varia conforme o salário do trabalhador ofendido. Gente, isso é a pura discriminação. Ou seja, se você ganha mais, o seu dano, a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza é maior daquele trabalhador menos favorecido. Isso é um absurdo. Aliás, tanto o STF como o STJ têm refutado essa possibilidade de se tarifar, o dano moral, justamente porque isso inviabiliza a atividade jurisdicional, a livre possibilidade do juiz decidir conforme o seu convencimento. Enfim, com certeza, esse assunto vai chegar à Suprema Corte em breve. O que aconteceu? A medida provisória pelo menos melhorou um pouquinho porque parou a base de cálculo, deixou de ser o salário do ofendido e passou a ser, evidentemente, como base os benefícios, o teto, o limite do benefício recebido da Previdência Social, que gira em torno de 5,6 mil reais. Então, o critério, a base de cálculo, deixou de ser o salário do trabalhador e passou a ser o limite aí, do benefício da Previdência Social. Acabou isso, voltou à regra antiga. Dano moral tarifado de acordo com o salário do ofendido. Isso é um absurdo. Isso não pode prevalecer. Mas, enfim, por enquanto, está prevalecendo. Bom, olha aí, gente, no slide, a questão da representação dos empregados. Claro que nas empresas com mais de 200 empregados deve ser eleita uma comissão para representar o conjunto de trabalhadores em negociações com empregadores. A medida provisória, ela aqui comigo, ela não acabou
com a representação dos empregados nas empresas que possuem mais de 10 empregados. Mas, por pressão dos sindicatos, né, os sindicatos fizeram incluir na medida provisória de que o fato de existir uma comissão de empregados na empresa não retirava do sindicato o monopólio de realmente representar os trabalhadores nas negociações coletivas. Olha aí no slide. A medida provisória assegurava que a comissão não substituiria a função do sindicato de defender os direitos e interesses da categoria e que reiterava a participação dos sindicatos em negociações coletivas de trabalho. Para mim, nada mudou, porque eu acho que o fato de ter comissão instituída no âmbito da empresa não desfigura, não impossibilita ou não impede a participação dos sindicatos. Não houve modificação da Constituição nesse particular. Continua existindo o sindicato como legítimo representante da categoria e, claro, a sua obrigatoriedade de participação nas negociações coletivas. Enfim, esse artigo da medida provisória, está disposto, esse item também caiu. Outra modificação importante envolveu o contrato de trabalho intermitente. Olha como as pessoas criticam esse trabalho intermitente, que é aquela possibilidade do trabalhador ser contratado para trabalhar algumas horas, alguns dias, algumas semanas por mês. E aí, claro que ele teria o salário proporcional à jornada trabalhada. E é evidente que a Lei 13.467, ela foi muito tímida na criação do contrato intermitente e não estabeleceu de que forma que ele seria aplicado, principalmente no que atine aos recolhimentos, em especial os recolhimentos previdenciários. O texto da Lei 13.467 dispunha que, olha aí no slide, a reforma trabalhista incluiu na CLT o denominado contrato de trabalho intermitente, em que o trabalho não é contínuo e a carga horária não é fixa. Pela proposta, o empregador deverá convocar o empregado com pelo menos 3 dias de antecedência, a remuneração será definida por hora trabalhada e o valor não poderá ser inferior ao valor da hora aplicada no salário mínimo. O empregado terá um dia útil para responder ao chamado, depois de aceita a oferta, o empregador ou o empregado que descumprir o contrato sem motivo justo terá de pagar a outra parte 50% da remuneração que seria devida. Criou-se, então, aqui comigo, o contrato de trabalho intermitente e permeado de umas regras confusas. Veio a medida provisória tentar regularizar de forma melhor esse contrato intermitente e a própria medida provisória excluiu essa possibilidade da multa de 50%. Olha aqui no slide. A medida provisória excluiu a multa de 50% da remuneração em caso de descumprimento contratual e estabeleceu que empregador e trabalhador intermitente poderiam fixar em contrato o formato da reparação no caso de cancelamento de serviço previamente agendado. A medida provisória também estabelecia que até 31 de dezembro de 2020, o empregado demitido que foi registrado por meio de contrato de trabalho por prazo indeterminado não poderia prestar serviço para o mesmo empregador. Olha a quarentena! Por meio de contrato de trabalho intermitente pelo prazo de 8 meses a partir da data da demissão do empregado. Com a queda da medida provisória, essa quarentena deixará de existir. O que a medida provisória estabeleceu? Olha, o empregado foi mandado embora, trabalhava um contrato prazo determinado, foi mandado embora para ser contratado pela mesma empresa na modalidade de trabalho intermitente só após 18 meses. Criou uma quarentena e acabou com essa história da multa de 50% se o trabalhador, por exemplo, não comparecer para trabalhar. Bom, acabou, mas o que acabou mesmo foi a medida provisória. Logo, não há que se falar mais em quarentena. Teoricamente, o empregado pode ser dispensado, terminar um contrato prazo indeterminado e ser contratado novamente já num contrato intermitente, aplicando, e no caso do contrato intermitente, a multa de 50% àquele contratante que não compareceu ao trabalho ou na hora rejeitar o trabalho. Certo? Mas aí uma modificação dura para o trabalhador. Bom, outra modificação, gente, olha aí, num din-din, na remuneração. E aí é também muito cuidado. Por quê? O que alterou aí? A redação do parágrafo 1º do artigo 457, que fala o que integra o salário, dizia ou diz que, olha lá o parágrafo 1º, integra o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais,
pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, aqui, pela Lei 13.467, qualquer ajuda de custo não seria salário, independente do limite, independente do valor da ajuda de custo. Opa! Ah, quer dizer que eu posso ter um salário, quer dizer, eu posso ter um salário de 2.000, uma ajuda de custo de 3.000 para aluguel? Teoricamente, pelo parágrafo 1º da Lei 13.467, pode. Seu salário é 2.000 e te dou uma ajuda de custo de mais 2.000 ou de mais 3.000 para o aluguel. Totalizando o recebimento, 5.000. Mas salário mesmo, 2.000. Na hora de pagar férias, 2.000. Na hora de pagar gratificação natalina, 2.000. Na hora de calcular as horas extras, 2.000. Na hora de recolher o FGTS, 2.000. Veio a medida provisória e deu uma freada nisso. Olha aqui, parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, vírgula, limitadas a 50% da remuneração mensal, não terão natureza salarial. O resto não mudou. Então, na medida provisória, a ajuda de custo limitada ao quê, gente? A 50% da remuneração mensal. Acabou isso. Então, agora a ajuda de custo pode, inclusive, superar em muito a remuneração mensal por força da Lei 13.467 de 2017. Em relação aos prêmios, a própria medida provisória estabelecia que só poderia ocorrer 2 prêmios por ano. A Lei 13.467 nada estabelece. Outra modificação que caiu com a perda da vigência da medida provisória 808 foi em relação, olha aí, às gorjetas. Né? Eles aproveitaram para regulamentar as gorjetas através da medida provisória 808 e agora, como ela perdeu sua vigência, né, não acabou, né, deixando de existir. Então, gente, o fato é que a medida provisória 808 de 2017 foi criada em função de um acordo feito, né, com o Senado Federal para que se atenuasse o rigor da Lei 13.467. Então ela foi implantada, ou implementada, ou editada em função desse acordo realizado com o Senado Federal. Mas, infelizmente, a Câmara dos Deputados não deu sequência à medida provisória e ela hoje está perdendo sua vigência. E aí o que acontece? Alguns absurdos e algumas incorreções que foram corrigidas pela medida provisória voltaram a produzir seus efeitos. Então a insegurança jurídica, que já era grande, continuará sendo ainda maior. E agora? A medida provisória não está mais vigorando. O que vai ser feito? Pode ser que o governo, a gente não sabe, tem soluções jurídicas e políticas. Juridicamente, nova medida provisória não dá. Esse ano não, está na Constituição. Não foi aprovada a medida provisória, nova medida provisória tratando do mesmo tema, só na próxima sessão legislativa, só lá em fevereiro do ano de 2019. Na mesma sessão legislativa, não pode ser mais editada nova medida provisória. Olha, eu posso ter um decreto do Poder Executivo regulamentando a Lei 13.467 de 2017? Pode. Mas esse decreto do Poder Executivo é um decreto regulamentador. Ele não pode extrapolar, sob pena de ser ilegal, do seu poder regulamentador para inovar ou criar situações ou até modificar a Lei 13.467 de 2017. Não pode do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, infelizmente, pode. Pode tudo nesse país. Mas do ponto de vista jurídico, não dá, através de um decreto do Poder Executivo, reativar os termos ou os itens da medida provisória. Não tem essa função. Alguns falam num decreto legislativo para regulamentar. Tenho minhas dúvidas em relação a isso. O decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas no curso da medida provisória, ok. Mas o decreto legislativo para substituir a medida provisória, pouco provável que seja aceito do ponto de vista jurídico esse decreto. E claro, uma outra solução seria o que? Um projeto de lei, e aí só que um projeto de lei nesse momento político conturbado, em ano de eleições, um projeto de lei para modificar a Lei 13.467 dificilmente seria aprovado e o trâmite demoraria muito. Bom, o que vai acontecer? Provavelmente vamos ter algumas portarias do Ministério do Trabalho, vai tentar fazer alguma coisa em decreto legislativo, talvez tenha decreto do Poder Executivo que extrapola o seu poder regulamentar, ou seja, vamos ter aí remendos duvidosos do ponto de vista jurídico, mas para os políticos totalmente possível.
E claro que tudo isso vai acabar onde? Na própria Justiça do Trabalho. E, infelizmente, essa pressa em fazer a reforma trabalhista sem um estudo mais aprimorado trouxe toda essa insegurança jurídica, tanto para os trabalhadores, como também para os empresários, como também para os advogados trabalhistas, para os membros do Ministério Público, para os juízes, desembargadores e ministros do TST. Ou seja, uma insegurança jurídica generalizada, onde cada um está tendo um entendimento diferente, cada um está tendo um entendimento diferente e prejudicando todo o nosso Brasil. Vamos rezar aí e pedir a Deus que nos ajude para que, de fato, né, na minha visão, é necessário, né, uma nova CLT, um novo Código de Trabalho, realmente disciplinando de maneira equitativa situações que merecem realmente o apoio do Estado e das autoridades constituídas. Vamos lá, vamos torcer. Olha aí no slide. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, pode mandar um e-mail. Meu e-mail é renatosaraivaprofessor@hotmail.com. Conheça o meu blog, renatosaraiva.blog.br. O site do SES, curso online, ses.com.br. O site do meu escritório, renatosaraiva.adv.br. E meu Instagram, @professor Renato Saraiva. Tá certo? Essas eram as minhas considerações iniciais em função da perda da vigência da medida provisória 808/2017 e espero que vocês tenham gostado e vamos rezar aí, vamos juntos por um Brasil melhor. Tchau, galera, um grande abraço.